vai ver se é eu nessa Bíblia é de libertação, mas seja sempre, não tem que passar para ele. Libertação, adoração e disciplina, Pai. Eu estou para ouvir a tua palavra, usa o teu vaso, em nome de Jesus. Todo dia. Amém. Vai ser o pastor para você, amém? Sou da igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém. Uma alegria muito grande retornar aqui. Agradeço o convite, pastor José, senhora Nilza. Deus abençoe todos vocês. Abra a Bíblia em João, capítulo 6. João, capítulo 6, a partir do versículo 5, que tem como título A Primeira Multiplicação dos Pães. Eu creio que o Senhor tem uma palavra no seu coração nessa noite. João 6, verso 5, diz assim a palavra de Deus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Amém? Amém. Os irmãos podem tomar assento. Amados, além do texto da ressurreição de Jesus, esse texto que nós acabamos de ler é o único texto relatado nos 4 evangelhos. Ou seja, ele é relatado por Mateus, Marcos, Lucas e João. A palavra de Deus vai dizer, no Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 33, que relata esse mesmo contexto, só que na visão de Marcos, que muitas pessoas vieram porque tinham reconhecido Jesus, e pessoas vieram de todas as cidades e chegaram lá onde Jesus estaria antes de Cristo chegar. Perceba que o texto começa falando que pessoas se reuniram naquele lugar por vontade própria, vieram de todos os lugares para ter um encontro com o Senhor Jesus. E como nós já lemos aqui, Jesus, ele multiplica o pão e o peixe no final. Ele traz a provisão para todos. Todos vieram porque quiseram vir e todos saíram abençoados. Quando você busca a Deus, não de forma forçada, obrigada, mas você busca a Deus voluntariamente, Deus ele também tem prazer de te abençoar voluntariamente. Pessoas vieram de todos os lugares, que coisa maravilhosa, né? Porque hoje em dia as pessoas vêm de todos os lugares para outras coisas, para outros eventos, para outros compromissos. Mas que algo incrível, pessoas virem de todos os lugares para ouvirem o que Jesus tinha a dizer. O texto vai nos dizer que eles seguiram Jesus no deserto, era um contexto de deserto. E eles estavam lá seguindo Jesus no deserto e no desconforto. Perceba que isso não é para todos. Muitas pessoas só querem seguir Jesus se estiverem numa situação confortável. Nem todo mundo segue Jesus no deserto. Nem todo mundo quer o abençoador. Muitos querem as bênçãos. Se eu estiver bem, eu vou.
né? Se não estiver chovendo, eu vou. Se tiver carro, eu vou, né? Mas eles foram atrás de Jesus no deserto. Porque é melhor estar no deserto com Deus do que no Egito com o faraó. É melhor estar com Deus passando tribulações e dificuldades do que estar na mão de Satanás sendo aparentemente cuidado, provido e no final nós sabemos o que acontece. Então o texto vai nos dizer que a multidão vai ao deserto para ouvir Jesus. Eu entendo que muitas vezes é preciso estar no lugar que nós não gostaríamos para que possamos ouvir a voz de Deus. Porque quando nós estamos bem, muitos de nós quando estão bem, não dão ouvidos à voz do Senhor. Ele nos permite uma prova, permite uma luta, que quando está tudo muito bem, a pessoa não ora, a pessoa não vem para a igreja, a pessoa não jejua, a pessoa não lembra mais de Deus. Às vezes tem circunstâncias de desconforto que Deus permite, porque só assim você vai ouvir a voz de Deus. Ah, Deus, eu estou no deserto, mas no deserto Deus está falando contigo. No deserto Deus está provendo a sua vida. No deserto Ele está fazendo milagres e maravilhas. O texto vai nos dizer, meus queridos, ainda no Evangelho de Marcos, eu vou fazer um passeio, né, entre os 4 evangelhos que falam a respeito desse texto, para que a gente possa ter a visão mais ampla, mais rica possível. No Evangelho de Marcos diz que essas pessoas, eles eram como ovelhas sem pastor. Então Jesus começou a lhe ensinar muitas coisas. Jesus nos descreve como ovelhas sem pastor. O que é uma ovelha sem pastor? Uma ovelha sem pastor é uma ovelha que não tem quem o guie, quem o ensine, né? A principal função de um pastor é apacentar, é cuidar, é aconselhar, é instruir. Então eram como ovelhas sem pastor, eram como alguém que não tinha quem os guiasse, quem os ensinasse. Ou tinha alguém que os ensinava no erro, no errado, né? Ovelhas sem pastor. O pastor ele protege a ovelha dos lobos, protege a ovelha dos perigos. A Bíblia diz que Saul não conhecia o histórico de Davi. Davi era pastor de rebanho, mas Davi ele já tinha matado o leão e o urso para proteger o seu rebanho, para proteger os seus animais. E o texto vai nos dizer, meus queridos, voltando aqui para João, capítulo 6, no versículo 5, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Jesus está falando do problema. Muitas vezes se prega um Deus que aponta para a vitória, mas aqui o próprio Jesus está apontando para a necessidade. E aí, Filipe, onde nós vamos comprar pão para comer? Como você vai resolver esse problema, essa dificuldade? E no versículo 6 diz, fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, porque ele já tinha em mente o que ia fazer. Perceba que Jesus estava provando Filipe. Jesus já sabia o que iria acontecer, já sabia o que iria fazer, mas ele apenas estava colocando ele na prova. Então Deus ele nos prova. Deus ele permite certas coisas para saber qual será a nossa reação. A questão é, será que Filipe iria se basear naquilo que era visível ou Filipe iria exercitar a sua fé? Diante das questões humanas visíveis, não tinha como prover aquela multidão. O texto fala de 5.000 pessoas. E há quem entenda que eram 5.000 homens, né? Fora mulheres e crianças. Como haver alimento para toda aquela gente? E Jesus prova Filipe dessa forma. Muitas vezes nós estamos sendo provados. A questão é, a pergunta é, nós estamos olhando para aquilo que está diante da nossa frente, diante dos problemas, das dificuldades, ou estamos exercitando a fé? Olha, humanamente falando, eu não vejo como. Mas eu creio que Deus proverá. Eu creio que Deus pode fazer. Eu creio que a solução vem do Senhor. Jesus já tinha em mente o que ia fazer. Ou seja, Deus ele não precisa de conselhos. Tem pessoas que querem dar uma ajudinha para Deus, querem mostrar para Deus como se faz, como é que Deus tem que trabalhar. Deus ele não precisa de conselho. Nós é que precisamos. Nós precisamos ser aconselhados, porque nós erramos, nós falhamos, nós não sabemos o que fazer, nós acreditamos em pessoas que não é para acreditar, dizemos sim quando é para dizer não, dizemos não quando é para dizer sim. Nós precisamos da orientação de Deus, não ao contrário. Ainda no Evangelho de Marcos fala que os discípulos queriam que o povo fosse comprar comida, mas Jesus disse que eram eles que deveriam dar algo para o povo comer. Esse texto ele tem um sentido evangelístico.
né? Os discípulos meio que disseram, Jesus, espera esse povo, né? Para que eles possam arrumar alimento, né? Em outras palavras, no popular, né? Que eles se virem, que eles deem seus pulos, que eles venham dar o seu jeitinho. Mas Jesus disse, não, são vocês, os discípulos, vocês, e tem que dar algo para eles comerem. É como se as pessoas dissessem, olha, eles têm que se salvar sozinhos, eles têm que se alimentar, se converter sozinhos. Jesus está dizendo, não, você precisa pregar para eles, você precisa orar por eles, você precisa se esforçar, né? Veja que eu não estou negando a possibilidade de uma pessoa se converter sozinha, porque Deus faz como Ele quer. Eu creio que Deus ele pode aparecer, Ele pode mandar um anjo pessoalmente se quiser. Olha, a mensagem é essa, se converta, né? Uma revelação, uma visão, um sonho, né? Tem pessoas que falam, né, que já tiveram encontro com Deus, inclusive pessoas que trabalhavam em coisas ocultas, coisas malignas, até que o próprio Deus, né, de certa forma, Ele se revela e a pessoa, olha, você está no caminho errado, venha, e a pessoa sai. Porém, entenda que são exceções, nem todos os casos são assim. Hoje nós precisamos anunciar o Evangelho, né? Ele falou isso para os discípulos, né? São vocês que têm que dar algo para eles comerem, eles precisam comer. E quem vai dar? São vocês. Se esforçam por eles não vão conseguir sozinhos. O texto vai nos dizer, meus queridos, que Jesus disse, deem-lhes vocês algo para comer. E me chama a atenção que Jesus manda os discípulos darem algo para a multidão comer, quando nem os próprios discípulos tinham algo para eles mesmos. Peraí, Jesus, como é que eu vou dar algo para eles se eu não tenho nem para mim? E aqui eu vejo a forma como Deus chama os cristãos. Porque muitas vezes você não tem para você, mas você tem que dar para o outro. Muitas vezes você não está bem, mas você tem que pregar que Deus restaure os outros. Talvez o seu casamento não esteja bem, mas você tem que aconselhar o casamento dos outros. Você está desempregado, mas você prega um Deus de porta aberta, né? Você tem que dar o que nem você tem. Senhor, eu não tenho, mas eu creio que o Senhor pode dar, eu vou dar para os outros, né? Eu vou apresentar para os outros. Nos versículos 7, 8 e 9, nós vemos aquilo que Filipe e André disseram. Filipe respondeu, olha, 200 denários não seriam suficientes para comprar um pedaço para cada um deles. Aí veio André, irmão de Simão Pedro, e diz, olha, aqui tem um rapaz, né, tem um jovem, que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas, o que é isso para toda essa multidão? André vem e aponta o problema. Filipe vem e aponta o problema. Ambos vieram e apontaram o problema. Olha, esse dinheiro, se a gente tivesse tal quantia, não serviria. O outro disse, olha, aqui tem um rapazinho que tem algo, mas é nada diante de tudo. Quantas pessoas só reclamam, amados? Tem pessoas que só reclamam, né? Tem pessoas que só criticam, né? Apontar o problema é fácil, amados. É muito fácil reclamar, né? Eu acredito que talvez você tenha tido vontade de reclamar hoje ou ao longo da semana, né? Os desgastes, né? Seja com pessoas que você convive, seja com trabalho, com estudo, no meio da rua, uma conta para pagar. É fácil gerar a vontade de reclamar, né? Jesus está aqui, mas vem André e reclama, vem Filipe e reclama. Quantos reclamam? Perceba que cadê a solução? 200 denários, segundo estudiosos, seria o salário equivalente a mais de 8 meses. Seria como se um denário equivalesse a um dia de trabalho, né? Ou seja, muito dinheiro nós estamos falando que seria necessário para prover, alimentar toda aquela multidão. O texto vai nos dizer, amados, que era uma situação impossível aos olhos humanos. Mas aquilo que é impossível aos olhos do homem é possível para Deus. Talvez algo não seja possível aos teus olhos, de acordo com a tua consciência, né? De acordo com aquilo que você pode ver, contemplar, de acordo com o bom senso terreno. Mas Deus ele vai além. E o texto vai nos dizer que ali havia um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos. Ele aparece ofertando isso, né? No meio daqueles discípulos, de toda aquela multidão, tanta gente, aparece um rapaz. Todas as pessoas que falam uma criança, né? Um jovem, um moço, ofertando, disponibilizando 5 pães e 2 peixinhos. Primeira coisa que eu entendo, amados, podia ser um adulto, mas foi uma criança, né? Foi um jovem. Deus usa crianças. Deus usa jovens.
né? O usar de Deus, a questão de ser um instrumento de Deus não tem a ver com idade, tem a ver com escolha. A Bíblia está repleta de pessoas jovens que Deus levanta, né? Levantou Davi, levantou Daniel, levantou Jeremias, e aqui, nessa situação, nesse contexto difícil, né? Quem se disponibiliza foi um jovem, foi um rapaz, foi um moço. E ele tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. A caridade, amados, ela começa com pequenos gestos. Eu acho esse texto emocionante, porque ele quebra, né, a pregação de certos pastores que falam que você tem que dar muito, porque senão Deus não recebe, né, a sua fé é o tamanho da sua oferta. A questão é, e se eu não tiver essa condição toda? Né? Eu já vi relatos de pessoas ficarem constrangidas porque elas queriam ofertar, mas elas tinham tão pouco. Né? E como é que eu vou ofertar tão pouco se o que está sendo pedido é algo extremamente alto? Né? Então, a caridade ela começa com pequenos gestos, porque o que importa para Deus é a sua sinceridade de coração, é a sua vontade de querer fazer algo para Deus. Era algo tão pouco, né? 5 pães e 2 peixinhos, o que é isso? Né? Porém, era o que aquele jovem estava disponibilizando, enquanto muitos não disponibilizaram, enquanto muitos não ofereceram. Há quem entenda que talvez os discípulos eles teriam até mais recursos que esse jovem, mas é possível que eles tenham pensado, né? Só uma conjectura. Eu não vou nem dizer as moedas que eu tenho 5 e você, eu tenho 10, não vai servir de nada. Já desistiram antes de começar. E esse jovem ele não desistiu, ele teve mais ousadia, ele teve mais fé. Às vezes, amados, tem pessoas que passam na frente, porque elas têm uma fé que as outras não têm. Elas têm uma ousadia para fazer, né? Algo que as outras nem sequer começam, já reclamam. Aleluia. E os pessimistas, eles começam dentro da igreja, né? Tem pessoa que reclama, mas você dá um papelzinho, a pessoa nem lê. Mas se de 100, pelo menos lê, glória a Deus por esse um. E detalhe, quem não está lendo é que está perdendo. Você só em estar fazendo algo, o Papai do Céu já tem recompensa para você, né? Estou o meu irmão Francisco ali no centro, sempre evangelizando, né? E tem gente que reclama, não faz e reclama, né? O texto vai nos dizer, meus queridos, que eram 5.000 homens. 5.000 homens, pelo menos 5.000, né? Fora mulheres e crianças, mas pelo menos 5.000 homens para comer. E só tinha uma pessoa ofertando pães e peixes. O que eu entendo? São muitos para receber, mas são poucos para ofertar. São muitos querendo bênçãos, mas são poucos querendo botar a mão na obra. São muitos que querem, né, ter vitórias e benefícios e milagres e chaves, mas são poucos aqueles que estão ali, olha, eu estou aqui para ajudar, eu estou aqui para fazer a minha parte. Eu estou aqui para me levantar, né, numa geração de pessoas estagnadas, frias, pessoas paralisadas. O texto vai nos dizer, meus queridos, que esse rapaz ofertou e Deus multiplicou. Porque aquilo que você faz, para você pode ser pouco, mas através de Deus, muitas pessoas podem ser alcançadas. Para você é algo pequeno, e para Deus pode ser muita coisa. O texto vai nos dizer, mas que eram 5 pães e 2 peixes. Eu quero chamar a sua atenção, porque o texto fala que eram 5 pães de cevada. Segundo os estudiosos, o pão de cevada era considerado um alimento de qualidade inferior. Era um alimento consumido por pessoas humildes, financeiramente falando. Eu vou dizer no popular, era um alimento de pessoas pobres, certo? Não era um alimento popular, um alimento de melhor qualidade. E o texto fala que esses 5 pães de cevada, eles são usados por Jesus. Você não vai ver aqui no texto, Jesus substituindo esse pão ou transformando esse pão. Eu vou explicar. Você não vai ver aqui no texto Jesus pegando esse pão e dizendo, olha, me dá esse pão que é de qualidade inferior ou ruim e eu vou colocar outro melhor. Ou, me dá esse pão que é de qualidade ruim e eu vou transformar ele em algo melhor. Não. Jesus pegou esses pães de cevada e apenas multiplicou. É o que você tem, é o que a gente vai comer. Eu vou multiplicar. Eu vou replicar ele, né? Eu vou fazer cópias e mais cópias do que você tem aí. Isso me chama a atenção. Perceba que, para muitos, né, é um alimento inferior, mas foi um alimento que Jesus usou. E a pergunta é, por que nós reclamamos de comida? Por que nós nos queixamos de comida? Lamentavelmente, tem pessoas que reclamam. Tem pessoas que murmuram. Veja bem, eu não estou falando de gosto. Gosto é algo individual, né?
Você pode ter o direito de dizer, olha, eu não sou fã de pizza de napolitana, eu gosto mais de calabresa, é gosto. Mas eu não estou falando de gosto. Você tem o direito de ter o seu. Eu estou falando de ingratidão. Tem pessoas que não são gratas pelas comidas que Deus tem colocado na sua vida. Né? Tem pessoas que não são agradecidas por aquilo que Papai do Céu tem colocado, tem provido, tem permitido que você possa comprar. Né? Tem coisas que estão aumentando, infelizmente, mas Deus ainda tem colocado a possibilidade de você obter. E quem nem pode obter? E quem nem pode conseguir? Né? Entenda que Jesus ele poderia descartar aquele pão por ser pão de cevada e dar outra coisa completamente diferente. Né? O que eu entendo? Jesus pode dar um banquete ou não. A gente quer forçar, olha, Deus sempre tem que fazer isso. Ele faz o que Ele quer. Né? Ele faz o que Ele quer. Eu observo isso porque Ele poderia dar algo melhor. Né? Eu tenho certeza que cada um de nós pode pensar em alimentos bem superiores, bem melhores, mas Ele não fez isso. Ele ofereceu aquilo que estava ali. E outra, a questão de banquete, Deus vai dar um banquete. É uma questão também de percepção individual. Para um, banquete é a melhor comida em termos de qualidade. Né? Porque eu gostaria de comer, né, um croissant, que é um pão francês, né, lá de Paris, da Europa. Esse é o melhor banquete. Já para o outro, o banquete é simplesmente ter o que comer. Porque no geral ele não come, ele passa fome, ou ele come do lixo. Então se ele tiver a oportunidade de comer um pão simples, para ele já é um banquete. Entenda que Deus ele tem a sua forma de trabalhar. No versículo 10, diz assim: disse Jesus, mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram, e eram cerca de 5.000 homens. Né? Jesus mandou o povo se sentar, e ali havia grama. Né? Isso aqui, meus queridos, foi para evitar tumulto. É que nem nas festas. Né? Em festas de igrejas evangélicas é comum, né, terminar um culto, mandar o povo todo se sentar, que alguém vai distribuir. É organização, né, para evitar tumulto. Isso já acontecia aqui. No Evangelho de Marcos consta que Jesus mandou o povo se sentar, e eles se sentaram em grupos de 50 e grupos de 100. E a ideia também era prover um assento confortável, né? Veja que poderiam sentar no chão, poderiam, mas sentaram na grama, né? Sentaram na grama, e depois Deus fez a multiplicação, proveu o pão e proveu o peixe, ou seja, grama e o pão e o peixe. É Deus dizendo, eu te dou descanso e eu te dou sustento. Deus é Deus de descanso na sua vida. Deus também é Deus de sustento. No Salmo 23, né, versículo 2, fala que Ele é o bom pastor que nos leva a pastos verdejantes. Né? Olha o bom pastor aqui, né, levando o povo para sentar na grama, né, como se fosse um grande piquenique, como se fosse um passeio no parque. E o texto vai nos dizer, meus queridos, comparando o versículo 10 e o 11, né, quando eu falei de 5.000 pessoas, é porque também na cultura judaica os homens eles comiam de forma separada. Né? Mulheres e crianças elas comiam à parte, isoladas. Os homens comiam de um lado, as mulheres e crianças do outro. Inclusive esse costume que nós ainda temos, né, de às vezes participar de algum evento e colocar as crianças tudo ali reunidas, ele veio de uma origem judaica. Né? Se você botar as criancinhas ali na cadeirinha, no assento, veio desse contexto. Então, diz a palavra de Deus no versículo 11, então Jesus tomou os pães, deu graças, obrigado pastor, e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Primeira coisa que eu observo esse versículo 11 para mim é uma pérola. Jesus tomou os pães. O rapaz tinha apenas 5 pães e 2 peixinhos. Jesus tomou, pegou, se apoderou, se apossou. Você não está vendo aqui Jesus rejeitando, né? Se você der isso, Deus não recebe. Que não recebe, mas Ele recebe. Mas é pouco, Deus recebe. Mas é simples, Deus recebe. Mas é humilde, Jesus tomou. Ele poderia dizer, eu não quero, né? Isso aqui é uma afronta para mim. Se você não tem algo melhor para trazer, então nem venha. Não, Ele tomou. Ei, você trouxe? Eu recebo. Eu vou trabalhar com o que você tem. Eu vou utilizar o que você tem. Ele não despreza. Jesus não despreza oferta humilde. E o texto fala que Jesus tomou os pães e deu graças. Olha o que Deus vai falar ao seu coração nessa noite. Tomou os pães e deu graças. Tomar os pães, amados.
Os pães, no primeiro momento, eles representam aqui uma dificuldade. Eles não representam a bênção, né? A bênção ocorreu de fato quando Jesus multiplicou, quando Jesus interviu. Mas até aqui não é bênção do ponto de vista humano, é dificuldade. O que é 5 pães e 2 peixes para 5 mil ou até 20 mil pessoas, né? Considerando mulheres e crianças. Ou seja, esses 5 pães e 2 peixes são dificuldade. É o meu problema, é a minha dificuldade, é a minha limitação, é aquilo que eu olho e penso, eu não tenho como resolver, não vai dar em nada, não vai para frente. Só que ele pegou essa dificuldade e ele fez o quê? Deu graças. Dar graça significa agradecer. Eu vou traduzir para você. Jesus pegou o problema e agradeceu. Isso é coisa de crente, amados. Agradeça pelo seu problema. Jesus, obrigado. Estou desempregado. Jesus, obrigado. Fui afrontado. Jesus, obrigado. Está faltando isso. Glorifique a Deus nas dificuldades. Mas é muito fácil. Jesus falou, até os pagãos, né? Sabem dar graça, sabem amar quem ama ele. Isso é fácil. Jesus disse em tudo. Dá graça, tudo é na dificuldade, é na tribulação. Estão te perseguindo, estão falando mal de você. Seu desejo não realizou ainda, seus planos foram frustrados. Senhor, obrigado. Eu queria um dia de sol, está chovendo, obrigado. Ele pegou a dificuldade e disse, Pai, obrigado. É só isso, não é nada, né, diante de toda essa galera que está aqui, mas obrigado. A outra lição que nós temos aqui é: seja grato pelo alimento. Ele pegou a comida e agradeceu. Agradeça pela comida. Glorifique a Deus por Ele tem colocado, amados. Às vezes não é o que você tem vontade, porque tem pessoas que são insatisfeitas, né? A vontade de comer outra coisa e tudo mais. Mas agradeça por aquilo que Deus tem colocado na sua mão, pela porta que está aberta, pela renda, pela oferta, por tudo aquilo que o Senhor Deus tem permitido chegar à sua mesa, tem permitido. Deus tem te alimentado, Deus tem alimentado os teus, Deus tem provido na sua casa. Muitos têm perecido, mas você está aí, né? Muitos têm desviado, mas o Senhor tem feito algo na sua vida. Jesus tomou os pães e os repartiu. Da mão de Jesus. Primeiro ele pegou. Aí da mão dele, não foi da mão do rapaz, né? O milagre ocorreu efetivamente da mão de Jesus. Da mão de Jesus começou a sair pão, ó. Sair pão, e sair pão, e sair peixe. E todo mundo foi tomando posse. O alimento saiu da mão de Jesus. Ei, a tua comida, ela vem da mão de Deus. Talvez alguém que possa pensar, pastor, mas não é isso que eu queria ouvir hoje, eu queria ouvir mais de vitória. Isso é algo muito simples. Eu estou pregando a palavra, irmãos. Tem horas que a gente tem que voltar ao primeiro amor, né? Tem que voltar, ei Deus, obrigado. Eu não mereço o que o Senhor tem feito na minha vida. A gente reclama e não agradece, não reconhece. E Deus, Ele tem provido. E a gente tem que ser grato por isso. O texto fala que Jesus tomou o pão e os repartiu para 5 mil. Isso aqui também tem uma mensagem cristocêntrica. Olha só, ele pegou os pães e repartiu para 5 mil. Muita gente. A Bíblia diz que Jesus é o pão da vida, que foi entregue em favor de muitos. Ele pegou os pães e deu para muitos. Ele se pegou, né? Ele é o pão da vida e se deu, e se ofertou para muitos. É muitos que não querem, né? Mas que ele deu em favor de muitos, deu. E repartiu, diz o texto, tanto quanto queriam. Porque Jesus é capaz de satisfazer você naquilo que você quer, no seu desejo, na sua necessidade. Ele é capaz de suprir. Se você está com fome, Ele vai lá e alimenta a ponto de sobrar. Perceba que esses pães e peixinhos, na mão do rapaz, era só um lanchinho. Mas na mão de Deus foi um banquete. Na mão dele era algo tão pequeno, tão ínfimo, tão simples, mas na mão de Deus, né? Olha quantas pessoas foram alimentadas. E detalhe, né? 5 pães e 2 peixinhos, amados. Eu particularmente conheço pessoas que comeriam isso sozinhas. Imagina a multidão, né? Olha o milagre que Deus fez aqui. É verdade, crente come, né? A marca de crente é aqui, ó. Crente não bebe, mas come, né? Você não está comendo, está com defeito de fabricação. Só para descontrair, amados. Né? Verdade. O texto fala, meus queridos, que semearam isso para Jesus e Ele multiplicou. Aí alguém pensa, mas pastor, a Bíblia fala, né, que quem semeia pouco, colhe pouco, mas quem semeia muito, colhe muito. Como é que semearam pouco e colheram muito? 5 pães e 2 peixinhos é pouco. Como é que semeou pouco e colheu muito? Espera aí.
Quem disse que semeou pouco? Aquele rapaz, ele deu tudo que tinha. Então ele deu muito, porque ele ofertou tudo. É como a viúva das 2 moedinhas, né? Então foi muito. E esse muito, ele foi externado, manifestado para toda aquela multidão. Jesus deu graças. Isso aqui também retrata o costume judaico, porque no judaísmo, o homem da casa não só o homem, né, amados? A gente entende que a gratidão, ela tem que ser um ato, um desejo de todos, né? Homem, mulher, mais velho, criança e tudo mais. Mas no contexto judaico, o homem da casa, isso aqui serve mais para os homens, viu? O homem da casa, o pai, o marido, ele dá graças pelo alimento. É como se ele dissesse: Senhor, nós estamos aqui reunidos para almoçar, para jantar. Obrigado, Senhor. O Senhor me permitiu trazer provisão para minha casa. O Senhor permitiu essa porta que está alimentando os meus, né? O chefe da casa dá graças no contexto judaico. Lembrando que Jesus era judeu. Então, como um chefe, ele estava aqui dando graças. Diz a palavra de Deus que todos comeram até ficarem satisfeitos. Segundo os estudiosos, era uma época de desnutrição, de crise. E ainda assim Deus fez isso. Amados, ainda que o país esteja em crise, que o governo esteja em crise, né? Nós estamos vendo a inflação, a recessão, coisas absurdas. Deus é poderoso para prover na sua casa. Num contexto de desnutrição em Israel, Deus proveu para quem estava com Jesus. Ei, nesse contexto que nós não sabemos o que vai acontecer no nosso país, Deus é poderoso para prover você que está com Jesus. Você que está caminhando com o Mestre, Ele vai cuidar dos teus. Quem fez o milagre foi Jesus. Mas quem Ele usou para dar o alimento foi o menino. Deus permitiu a participação do menino. Ei, Deus permite que você tenha uma participação, né, que você desempenhe uma função na obra de Deus. Eu acho muito interessante, amados, que Jesus ele poderia operar diretamente, sem usar ninguém. Mas ele usa o menino porque ele aceita a oferta do menino, e ele usa os discípulos porque ele manda os discípulos distribuírem os pães e os peixes. Jesus poderia ir diretamente, mas ele decide usar pessoas. Ele também poderia criar do nada o alimento. Olha, eu vou estralar o dedo e vai ter pão e peixe para todo mundo no seu colo. Mas ele decidiu também usar aquela pequena oferta que o menino ofereceu. O que eu entendo, amados? Não despreze homens de Deus e não despreze as pessoas que ofertam. Tem gente que desce a lenha nas pessoas de Deus, quando mal sabem que é Deus que está usando essas pessoas, né? E tem gente que critica a questão da oferta. Já notou que tem gente que não oferta e tem raiva de quem oferta? Não sei para que fazer isso. Não vai dar em nada. Tá perdendo seu tempo. Ei, não reclame não, porque Deus usa a sua oferta. Deus multiplica a sua oferta. Deus te abençoa através daquilo que você faz. Detalhe, não estou falando só de dinheiro, não. Dinheiro é só a ponta do iceberg. Oferta a sua vida, oferta o seu coração, oferta o seu tempo. Louvado seja Deus por cada um de vocês que está aqui, porque você poderia estar em outro lugar. Você podia, né, tá na internet, né, tá na Netflix, fazendo outra coisa, mas você disse: olha, esse tempo é para o meu Deus, né? Eu quero passar um tempo com Jesus. E certamente Deus há de abençoar ainda mais a sua vida. No Evangelho de Marcos e Mateus fala que Jesus olhou para o céu e deu graças. Por que olhar para o céu? Isso aqui indica a fonte de vida, né? Olhou para o céu como se dissesse: olha, a bênção, a provisão vem do alto. Quando Jesus ele estava diante do sepulcro de Lázaro, que estava morto há 4 dias, ele fala que ele olhou para o alto, né? Pai, eu sei que tu me enviaste, mas o texto fala: mas disse isso para que creiam que tu me enviaste. Quando Jesus estava próximo de ser traído, de ser levado pelos romanos, ele olhou para o céu novamente e falou com Deus. Quando Jesus foi curar um surdo, ele olhou para o céu. Olhar para o céu aqui indica: olha, a fonte da provisão é Deus. Deus está nos céus, né? O livro de Daniel fala que os céus dominam sobre a terra. Ainda no Evangelho de Marcos e Lucas diz que ele entregou os pães aos seus discípulos para que servissem ao povo. Jesus mandou os discípulos servirem ao povo, distribuírem ao povo. Deus poderia fazer isso, mas ele não fez. Ele mandou os homens fazerem isso. Por quê? Porque o mais difícil, o impossível, quem faz é Deus. E o possível, quem faz somos nós. É você que tem que fazer o possível. É você que tem que orar. É você que tem que dobrar o joelho. É você que tem que ler Bíblia. É você que tem que vir para a igreja. É você que tem que abdicar daquele pecado.
O impossível o Pai do Céu faz, né? Deus curou Naamã da lepra, mas ele teve que mergulhar no Rio Jordão. Jesus disse que Jesus trouxe, né, os peixes no mar para Pedro, mas Pedro teve que lançar a rede de novo, mesmo ele lançando a rede a noite toda. Jesus trouxe Lázaro de volta dos mortos, mas foram eles que tiveram que remover a pedra. E foram eles que Jesus mandou também desenfaixar, né? Jesus poderia chegar lá, né? Ó, eu vou tirar sua faixa, né? Mas eles poderiam fazer isso, e assim não fizeram. Quando Jesus ele ressuscita a filha de Jairo, né? De apenas 12 anos de idade, sabe o que ele diz? Deem algo para ela comer. Ou seja, a minha parte eu já fiz. Estava morta, trouxe a vida. É vocês que têm que alimentar. É vocês que têm que preparar algo para ela. Isso vocês podem fazer. Então aquilo que é para Deus fazer, o impossível, Ele faz. Ele multiplicou o pão e o peixe, mas eram os discípulos que tinham que distribuir. Jesus dá o impossível. Vou colocar no sentido evangelista. Jesus pode dar salvação. Só Ele salva, ninguém salva. Só Jesus. Mas você tem que pregar. Você tem que evangelizar. Você tem que falar dessa salvação para que outros possam vir. No Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 19, diz assim: deu aos discípulos e estes a multidão. Ou seja, primeiro os discípulos receberam e agora eles estavam entregando. É o contrário da primeira lição que a gente viu antes, né? Eu acho que na palavra de Deus é que você consegue tirar lições diferentes, né? Para que você possa encaixar dentro do contexto. Eles receberam e agora eles estavam dando. Ei, você recebeu Jesus? Pergunta para a igreja: você recebeu Jesus? Amém. Então você tem que repassar. Vai ficar só para você? Que egoísmo é esse? Né? Você é vaso. Você é um vaso nas mãos de Deus. Vaso porque vaso é feito de barro, né? E nós somos pó e ao pó voltaremos, né? O que se coloca no vaso? No vaso você coloca o azeite. O azeite representa o Espírito Santo de Deus. E Deus fala que é medida recalcada, sacudida e transbordante. Então o azeite não pode ficar só para você. A presença de Deus não pode ficar só para você. Tem que transbordar, tem que sair de você e encher os outros. E alcançar os outros. Nós podemos comparar esse texto, amados, de Jesus na primeira multiplicação com Eliseu no deserto. Né? É interessante que a Bíblia, amados, muitos eventos no Antigo Testamento eles já aconteceram de forma profética, né, em relação ao que iria ocorrer mais na frente. E Eliseu foi um dos homens de Deus que personificaram Jesus no Antigo Testamento. Né? Deus levantou grandes homens de Deus que fizeram atos que já apontavam para o Senhor Jesus. Então aqui, Jesus está num contexto onde ele manda os discípulos servirem. Né? E o texto fala que lá em Eliseu, no Antigo Testamento, havia também homens militares com fome, e Eliseu manda o seu discípulo, o seu moço, o seu servo, servirem a eles. Aqui fala que André e Felipe questionaram Jesus. Nós lemos isso no começo. E lá no Antigo Testamento fala que o moço de Eliseu questionou, né? Olha, não vai dar, tem mais pessoas do que tem alimento. Aqui vai dizer, meus queridos, que 5 pães e 2 peixes alimentaram uma multidão. E lá no Antigo Testamento, a Bíblia fala que 20 pães e algumas espigas alimentaram 100 homens, 100 militares. Ou seja, houve uma multiplicação também no Antigo Testamento e já apontava para essa multiplicação aqui. Aqui fala que todos comeram e sobrou. Lá também todos comeram e sobraram. Nós também podemos comparar esse texto da primeira multiplicação com o texto da Santa Ceia. Porque aqui fala que Jesus tomou o pão e deu graças. Mesma coisa da ceia, né? Tomou o pão e deu graças. Aqui Jesus repartiu entre todos que estavam sentados. E na ceia, Jesus repartiu entre os discípulos. Aqui teve milagre, mas o milagre apontava sempre para o milagreiro, né? Aquele que realiza o milagre, Jesus. E Jesus na ceia falou: fazer isso em memória de mim. Versículo 12. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Amados, Jesus não se agrada de desperdício. Quantas pessoas estão desperdiçando comida, né? Desperdiçando energia, né? Deixa tudo aceso quando não está usando, né? Jogando fora comida, colocando demais no prato, não olha o prazo de validade, né? Quantas pessoas estão desperdiçando recursos, amados? Deus ele não se agrada. Existem pessoas na África passando fome. Existem mendigos na rua padecendo necessidade. Nós não podemos desperdiçar
aquilo que Deus colocou na nossa mão. Aqui fala que eles receberam o suficiente. Sabe por que muita gente desperdiça, joga fora? Porque está recebendo o suficiente. Se talvez recebesse menos, daria mais valor ao que tem. Mas como Deus é generoso, está dando muito, tem gente que se dá ao luxo de jogar fora, de não valorizar, de estragar, de desperdiçar. Valoriza aquilo que Deus colocou na sua mão. Sabe o que me chama a atenção, Levita Damião? É que Jesus ele poderia, por ser o dono do ouro e da prata, dizer, pode jogar fora, eu sou dono de tudo, eu posso trazer o melhor. Não, ele é dono do ouro e da prata, mas ele exigiu que recolhessem as sobras. Deus, que é dono de tudo, exigiu que recolhessem as sobras e não houvesse desperdício. Nós, que somos limitados, não somos donos de nada, muitas vezes jogamos fora aquilo que a gente tem hoje, e se não for Deus, a gente não ia ter amanhã. A Bíblia diz, ser fiel no pouco, e sobre muito te colocarei. Como é que você quer receber mais de Deus se o pouco que Ele tem te dado, você tem jogado fora? Se hoje você não valoriza aquilo que Deus tem colocado na sua mão, então você não está merecendo que Deus coloque mais coisas na sua mão. Porque Deus já tem colocado e você não tem sabido administrar. É algo para a nossa reflexão. O texto fala que todos comeram, receberam o suficiente para comer. Amados, isso aqui foi um milagre incrível. Porque uma coisa é você ouvir o testemunho de fulano, é você ouvir o testemunho da ciclana, outra coisa é você participar do testemunho. Entenda uma coisa, se coloca no lugar deles. Não tinha comida. Primeiro ponto. De repente tem. Primeiro milagre. Tem comida, tem alimento. Eles pegaram o alimento e distribuíram. Imagina você ir lá, distribuir e volta. Pega mais, vai. Comeram e ainda sobrou. É algo que marcou certamente suas vidas. Porque não tinha alimento, agora tem. Tem tanto que eu estou distribuindo para todo mundo. Eu comi, eu não apenas vi os outros comendo, eu também comi e sobrou. Como é que sobrou do que não existia? É coisa que Papai do Céu faz, amados. Olha, o nosso Deus, Ele faz isso. 5 pães e 2 peixinhos. Alimentou quanto? 5.000. 5 pães, 5.000 homens. Cada pão foi multiplicado pelo menos 1.000 vezes. Esse é o poder do seu Deus. Um pão multiplicado 1.000 vezes. Quantas bênçãos, né? Deus, eu tenho tantas bênçãos. Quantas bênçãos Deus tem feito na nossa vida. Deus, Ele não quis que desperdiçasse, amados. Por quê? Porque Deus não se agrada de luxúria. Luxúria é uma obra da carne, é pecado, é tentação. Tem gente que gosta de ter para mostrar para os outros. Olha, sobrou, eu não ligo, eu não valorizo, eu posso comprar mais, eu posso fazer mais. Não é esse pensamento não é de Deus. É um pensamento orgulhoso, arrogante, né? Se você pode fazer mais, né? Então dê para quem precisa, mas não deixe, né? Não dê pérola aos porcos, não estrague aquilo que Deus tem colocado. O pão aqui não era para ser desperdiçado. No sentido evangelístico, Jesus é o pão da vida, que também não é para ser desperdiçado. Eles podiam ter acesso a muitos pães, mas não podiam desperdiçar. Você pode ter muitos acessos a Jesus, que é o pão da vida, mas não desperdice. Cuidado para não perder a sua salvação. Pastor, Deus, no dia do juízo, eu fui tanto na tua igreja. Mas você desperdiçou. Você era para ter aproveitado, né? Se convertido, se transformado, né? O pão foi dado muito para você, porque você estava em muitos cultos, né? Mas não valorizou. Versículo 13. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços de pães, dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Amados, aqui a gente consegue ver 2 números, né, nesse texto. O número 7 e o número 12. Né? Esses números eles aparecem muito na palavra de Deus. 7 tem a ver com perfeição. Né? Por que eu falo 7? Porque aqui eram 7 alimentos que começaram. 5 pães mais 2 peixinhos. Foi com 7. Né? Naamã mergulhou 7 vezes para ser curado. A muralha de Jericó foi arrojada 7 vezes. O perdão tem que ser 70 vezes 7. 7 indica perfeição, indica a vontade de Deus. Amém? No final sobrou 12 cestos. 12 é um número que indica governo. Deus, Ele começa instituindo Israel, né, as 12 tribos de Israel. Né, as 12 tribos de Israel, um governo, né, para as 12 tribos. Aí vem Jesus no Novo Testamento e Ele escolhe 12 discípulos. Aí lá na Nova Jerusalém, Apocalipse fala que ela é uma cidade linda, maravilhosa, que tem 12 portas. Né? 12 indica governo. Aqui fala de 7 e de 12.
Traduzindo, Deus governa com perfeição. Deus tem cuidado de você com perfeição. Não reclame. Ah, por que isso? Por que aquilo? Deus está cuidando. Né? Ah, é deserto, mas tem provisão. Ah, mas é pouco, mas eu multiplico. Ah, mas tem os pessimistas, mas crê que eu faço. Deus está governando sua vida com perfeição. Eu preciso que você preste muita atenção. Já estou encerrando, pastor. O texto vai nos dizer, meus queridos, que a sobra foi 12 cestos. No final, depois de toda aquela multiplicação, sobrou 12 cestos, amados. Qual foi o investimento inicial? 5 pães e 2 peixes. Concordam comigo que 12 cestos de pães é muito mais do que apenas 5 pães e 2 peixes? Esses 12 cestos foram a sobra, não foi o investimento. O que eu entendo, meus queridos? A sobra. A sobra do que Deus fez, porque o que Ele fez foi muito mais, né? Para alimentar 5 mil homens, ou talvez 20 mil pessoas, Ele fez muito mais. Isso aqui foi só a sobra, foi só o resto. A sobra foi maior do que os 5 pães e 2 peixes. Vou traduzir para você entender. A sobra de Deus é muito mais do que o seu investimento. O resto de Deus é muito mais do que aquilo que você investe. Ah, mas eu faço isso. Ah, mas eu faço aquilo. Ah, eu prego assim assado. Ah, porque eu louvo. O que você faz é tão pouco perto daquilo que Deus tem para você. Só o resto de Deus assim enche você de uma forma. 12 cestos, amado. Há quem venda 12 cestos porque eram 12 discípulos. Os discípulos trabalhavam. Jesus mandou os 12 discípulos distribuírem, servirem. Talvez cada cesto tenha ido para cada discípulo. 12 discípulos, 12 cestos. Por quê? Porque tem galardão para a obra que você está fazendo. Aquilo que você faz para Deus não fica de mãos vazias. Né? Antes de Jesus dizer para Pedro, Pedro, lança a rede novamente, né? E veio tanto peixe, a Bíblia fala que Jesus pegou o barco emprestado para pregar, né? Tinha muita gente, ele queria se afastar para poder pregar melhor, né? Jesus entrou no barco de Pedro, pegou o barco emprestado, se afastou da margem, dali ele ficou lá pregando, né? Usando o barco como púlpito. Ou seja, Pedro tinha emprestado o barco para Jesus, e agora Jesus trouxe tanto peixe que o barco já não estava quase aguentando. É como se dissesse, olha Pedro, você me emprestou o seu barco, como você me emprestou o seu barco, eu vou te abençoar com os peixes. Deus, Ele tem bênçãos para você. Amém? Que a gente venha na graça a Deus, venhamos ser gratos, venhamos buscar Deus no deserto, creia na multiplicação, não reclame, não desperdice, Deus está cuidando de você. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.